Oi, oi, oi! Se você está assistindo esse vídeo aqui gravado, vamos falar hoje no tema da live 5 comportamentos que acabam com a sua autoestima, tá? Eu sou Débora Garcia, sou psicóloga, sou arteterapeuta e esse mês aqui no meu perfil estamos falando exatamente de autoestima e tudo que envolve ela, tá bom? Então, vamos começar? Hoje, gente, a live vai ser bem rapidinha, né? Porque, oi, tudo bom? Então hoje eu quero fazer uma live mais rapidinha, mais focada, mais objetiva, né? Trazendo realmente esses 5 pontos aí que eu disse, que são 5 pontos que acabam com a sua autoestima. E aproveitando, já quero deixar aí, Rossana que tá aí comigo, já vai mandando tua pergunta, o que você quer saber, né? O que é difícil para você em relação à autoestima, o que eu já tentei. Nossa, gente, meu cabelo hoje tá parecendo uma coisa horrorosa. Então, o que é difícil para você, né? Qual é a tua dificuldade para a gente poder estar aqui conversando e respondendo de fato as perguntas, tá? Então, primeira coisa que eu preciso falar, né? Eu andei falando isso lá no perfil também, mas acho que é importante falar para quem vai assistir só a live, que não passou pelo perfil, que não sabe o que é autoestima. Muita gente ainda acredita que a autoestima está muito ligada à questão da aparência, da imagem, da estética. E não é isso. Isso é uma parte da autoestima, né? Um outro dia eu vou trazer essa live também, falando aqui um pouquinho dos 4 pilares aí da autoestima e a gente poder se aprofundar um pouco mais em cada um deles. Mas, né, não é só isso. Isso é uma parte, mas muita gente vende a autoestima dessa maneira, até deixando ela de uma maneira mais superficial, pequena, né? E às vezes acho que até subestimando nós mulheres, né? Principalmente nós mulheres, que somos muito atingidas em relação a essa questão da estética, né? De que tem que ter um padrão, de que tem que estar acima, tem que estar certinho no seu peso, tem que ter uma alimentação saudável, tem que estar com o cabelo impecável, tem que estar sempre vestida, maquiada, tem que estar bonita, tem que estar com isso, com aquilo. Então, a gente acaba acreditando também que trabalhar a autoestima, que sair da autoestima baixa e ir para uma autoestima mais saudável, uma autoestima alta, né? A gente é só, vai lá no salão, sai, dá um passeio no shopping, compra roupas novas, faz, sei lá, uma plástica, né? Então, não é isso, porque muita gente acaba se vestindo maravilhosamente bem, está impecável, faz todas as plásticas do mundo e nem por isso essas pessoas acabam tendo um comportamento de uma... Oi, Jaísa, tudo bom? Então, já disse aí, se vocês tiverem pergunta, tragam as perguntas, falem das dificuldades de vocês, tá? Então, muita gente acredita, né? E aí é como eu disse, subestima, né, a história da autoestima ou até da identidade, da capacidade dessa pessoa de achar que, então ela fez uma plástica, ela melhorou o cabelo, ela pôs isso, ela pôs aquilo e aí ela tá com a autoestima lá em cima. Não. Muita gente por aí, como eu disse, está com a imagem, com a estética, perfeita lá em cima, gasta tubos de dinheiro para poder estar sempre aí dentro de algum padrão que ela acha que é legal, né? De estar aí o tempo inteiro, enfim, né? Sempre sendo aceita pelos moldes que a sociedade acaba trazendo, mas não tem uma autoestima boa, não tem uma autoestima saudável, não se gosta, muitas vezes muito pelo contrário, por trás desse tipo de comportamento pode existir uma autoestima muito, mas muito baixa, porque a pessoa acredita que é só ela fazer isso, que isso vai resolver a vida dela. Então, por isso que eu tô falando que às vezes a autoestima... Oi, Fernanda? Isso, tá bom, Fernanda Gomes. Então, muitas vezes, né, a gente acredita que só isso vai fazer, e a autoestima é uma coisa muito maior que isso, né? Então, o que é de fato a autoestima? A autoestima sou eu, né? É
a autoestima, o quanto que eu estimo, me estimo, o quanto que eu gosto de mim do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas potencialidades, com os meus acertos, né, com meus altos e baixos, com a minha mudança de humor, com o meu corpo do jeito que ele é, com a minha capacidade do jeito que é, né, com os meus defeitos, com as minhas fragilidades, enfim, sou eu olhando para mim enquanto um ser humano único e aceitando o molde, né, que eu vim, aceitando a forma que eu sou e feliz com isso, né, não tendo que se moldar dentro dessas questões que eu estou falando, né? Não tendo que fazer coisas absurdas, então, para agradar o outro. E aí começa o primeiro ponto que destrói a sua autoestima. Toda vez que você tentar agradar o outro, você vai se ferrar. É isso mesmo, você vai se ferrar, porque isso nunca, coloquem isso na sua cabeça, nunca você vai conseguir agradar o outro, justamente porque o outro tem as questões dele e não é outra pessoa que vai agradá-lo, é ele mesmo. E é a mesma coisa que a gente tem que entender com a gente. Não adianta, né? Quantas vezes nós aí, mulheres, que temos os nossos maridos, os nossos filhos, e que também a gente acaba falando, pedindo para fazer, tentando pedir uma ajuda, faz isso para mim, faz aquilo e tal, e aí a gente se frustra, porque a gente queria que tivesse feito do nosso jeito, a gente queria que fosse de uma outra forma, a gente tinha uma expectativa de uma outra coisa, e aí a gente se frustra, porque é isso, não adianta, a expectativa é minha, sou eu que quero dessa maneira, então eu preciso, num primeiro ponto aí, para o antídoto para isso, sou eu começando a olhar para mim, para minha história de vida, né, para o que eu vejo de mim, quais são as crenças que eu tenho, o que foi a minha experiência de vida, o quanto, né, que às vezes os rótulos, né, que a gente recebe durante a vida, os elogios, as críticas que a gente teve aí durante toda a nossa trajetória, é a gente olhando para isso e começando a aceitar. Eu acho que um grande antídoto para um começo de uma mudança, de uma autoestima, é a aceitação. Então, precisamos primeiro ter essa aceitação de como eu sou, né? Então, eu acho que a primeira coisa é exatamente isso. Toda vez que eu tento agradar o outro, eu vou me frustrar, eu não vou conseguir atingir essa expectativa do outro. Isso vai gerar mais autoestima baixa ainda, porque às vezes a gente ainda recebe, né, uma negativa do outro, ou a gente recebe, sei lá, né, às vezes até uma crítica, enfim. E aí eu acabo olhando para aquilo e falando e reafirmando para mim que realmente o que eu penso. Vamos tentar um exemplo aqui. Alguém que se acha ruim, alguém que se acha incapaz, alguém que se acha... Então, ela fica tentando agradar. Como ela não alcança, né, a expectativa do outro, então aí o que acontece? O outro não traz o elogio que ela queria, ou ela não tem o ganho que ela queria, isso reafirma para ela que realmente ela é incapaz, que ela não consegue, que nada dá certo para ela, que então é por isso que tudo dá errado para mim. Então aí eu começo a reafirmar e me jogo mais lá para baixo ainda, né? E vira uma bola de neve. A gente está sempre, né, jogando mais areia nessa autoestima que já está baixa. Eu acho que uma coisa que eu queria falar também é assim, a gente fala muito, porque tem que ter uma autoestima elevada, tá? Nenhum dos dois polos, eles são bacana. A gente usa isso porque é o contrário do baixo, é o sinônimo, né, o antônimo, né?
seria isso, né? É o alto. Então a gente fala, então o ideal é eu ter uma autoestima alta, mas também o excesso de autoestima, a gente cai num outro erro, que é aquela pessoa soberba, que é aquela pessoa que ela acha que ela pode tudo, é aquela pessoa orgulhosa, é aquela pessoa que ela acha que ela é melhor do que todo mundo, que ela é super capaz. Então é a pessoa que também pode estar com a venda nos olhos, no sentido contrário da pessoa que tem a autoestima baixa, né? Porque a pessoa que está com a autoestima baixa, ela está com a venda nos olhos para ela, para as questões dela. A pessoa que tem a autoestima muito alta, muito exacerbada, ela vai ter uma venda nos olhos com o sentido do outro, porque aí só ela pode, só ela sabe, só ela consegue, só ela é melhor, só ela. Então a gente vai para um outro extremo da régua. O que a gente tem que ir em busca é ter uma autoestima saudável, né? É eu conviver bem com essa autoestima, é ter uma boa autoestima, no sentido de saudável mesmo, porque aí eu preciso, sou eu convivendo, como eu falei, com todos os meus pontos, com todas as minhas fraquezas, com todos os meus defeitos, com tudo que eu gosto. Ah, beleza, Débora, mas é aí, como é que eu faço para começar a chegar nessa autoestima? Se eu já penso tão mal de mim, se eu já me sinto tão ruim, né? Se eu já me sinto tão incapaz, ou então se eu acho que eu não presto, ou então eu tô de mal aqui com a minha aparência, como eu falei. Poxa, primeiro a gente vai precisar, né, como eu falei, dessa aceitação. Primeiro eu preciso começar a entender e aí vem o segundo ponto do que derruba a sua autoestima. Eu não posso fazer comparações. Por quê? Porque toda vez que eu também me comparo, é uma comparação injusta. Lógico, porque o outro, como eu já falei até agora, o outro é o outro, não é você. Não tem como a gente pegar uma coisa que deu certo na vida daquela pessoa e trazer exatamente para a minha vida. Não dá, porque eu tive outra história de vida, eu estou num outro momento, eu tive experiências de vida diferentes, eu lido com as situações de maneira diferente. Então, é claro que não vai funcionar. É por isso que a gente fala muito, né? Que a diferença entre a terapia, o psicólogo, enfim, a busca do autoconhecimento e uma conversa com um amigo, um conselho, e tem aquela frase famosa, né? Ah, gente, se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Por que isso? Porque muitas vezes o conselho vai estar baseado na história de vida daquela pessoa, na forma com que ela enxerga a vida, e nem sempre a forma com que ela lida, com que ela enxerga a vida, vai funcionar para você. Porque você, né, tá nessa situação. Então, muitas vezes a gente quer a solução mais rápida, a gente quer que as pessoas nos ajudem, a gente quer uma dica, né? E por isso que tem esse tema tão esparramado pela internet. 5 dicas para isso, 10 dicas para aquilo, né? 4 não sei o que, né? E até eu aqui coloquei o tema da live justamente porque isso chama atenção. Porque num primeiro momento a pessoa fala, opa, é só eu pegar aquelas dicas, é como eu falei no começo. Então é só eu fazer uma cirurgia plástica. Então é só. Nada contra, tá, gente? Nada contra quem quer, quem acha, mas eu acho que a gente precisa só ter o propósito, a gente precisa estar bem com a gente, né? Eu acho que isso também ajuda, mas nada contra, é só um exemplo da questão até dessa coisa da pílula mágica, né? Então, nossa, então é só eu ir passar um dia no shopping, é só eu trocar todo o meu guarda-roupa que pronto, plim, magicamente todas as soluções vão acontecer. Então, a gente tem essa ânsia, a gente tem essa necessidade, mas isso não funciona. Então, quando a gente faz comparação, a comparação, e para mim, de todas as que eu vou falar aqui, é a pior, é a que mais te derruba, é a que mais te joga para baixo, é a que mais destrói a autoestima, porque comparar é injusto, de novo, o outro é o outro, não é você. A única comparação que você pode fazer na vida e que sim é saudável, anota aí, tá? Essa é saudável, é a comparação sua com você
mesmo. Então, você pegar um ponto da sua vida, ou você pegar hoje, como eu estou hoje, o que eu preciso melhorar, o que eu quero melhorar. Então, quando eu faço esse trajeto e começo a trabalhar comigo para eu ir melhorando esse meu ponto, melhorando a minha história, melhorando enfim, né, essa trajetória, aí sim você pode fazer comparação. Porque daí você está comparando você com você mesmo. Então, aí você vai sair do ponto A, você vai fazer esse trajeto, você vai comparar, e aí depois, lá no ponto B, você vai falar, poxa, olha como eu estava lá atrás, olha como eu não conseguia tal coisa, olha como eu me sentia em tal período, olha como eu pensava nessa época, olha como eu melhorei, olha como agora eu faço diferente, olha como agora eu estou melhor. Então a gente sai de uma coisa e vai para outra, aí eu posso fazer uma comparação, porque eu estou fazendo o quê? Uma avaliação da minha vida, da minha trajetória. Volto lá no ponto anterior, eu estou aceitando, eu estou conhecendo a minha história de vida, eu estou fazendo um mergulho aqui dentro, eu estou olhando para saber, né, o que para mim funciona, o que não funciona, eu estou vendo o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho que melhorar, né, e não é comparando a minha vida com o que eu tenho que melhorar e tentando achar alguém no mundo que também tem que melhorar aquilo e como será que a pessoa fez aquilo. É a receita de bolo, a gente tem vontade, a gente tem necessidade de ter receita de bolo, né? Até porque a gente está num mundo com muita pressa, né? A gente tem que ter respostas rápidas e não é isso, né? A gente, na verdade, às vezes a gente demora para aprender a lição. Por isso, né, que a gente fica às vezes batendo cabeça. Por isso que a história da autoestima é um processo, e é um processo que a gente vai fazer durante toda a nossa vida. É um processo, né, que vai de encontro ao autoconhecimento e que também é um processo de longo tempo, é um processo da vida toda, né? A gente não para de aprender, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre caminhando, né? Então, esse seria o segundo ponto e o pior para mim. Então, comparação, nem pensar, a não ser que seja com você mesmo, do ponto A para o ponto B da sua vida, do ponto B para o ponto C da sua vida, né? E depois, a terceira aqui, eu até anotei aqui para eu não esquecer, eu anotei até mais do que... sim, a terceira já vem de encontro com isso que eu tava falando, né? Quando a gente tem uma autoestima baixa, aí não tem como. Aí realmente a gente vai se detonar, a gente vai falar, a gente não vai se valorizar, a gente vai estar, né, se jogando para baixo. Então também aí tem a ver com outro ponto que também tá dentro dessa história que compõe a autoestima, que é a autovalorização, né? Que sou eu me dando um reforço, que sou eu falando para mim aí o quanto que eu sou capaz, o quanto... E aí é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, né? Qual foi a última vez que você se elogiou? Qual foi a última vez que você, né, se deu alguma premiação? Não tô falando de premiação no sentido de chantagem. Nossa, então eu mereço, eu quero. Tudo bem, também é legal esse tipo de premiação e tal. Mas um elogio mesmo. Quando foi que você valorizou alguma coisa que você fez? Qual foi a última vez? Né? Porque a gente também vem de uma educação, principalmente nós mulheres, a gente tem uma educação muito punitiva, a gente tem uma educação que joga realmente contra a autoestima, que taca essa autoestima lá embaixo, que a gente está sempre errada, que a gente tem que estar sempre se arrumando, tem que estar sempre se consertando, né? É só um parênteses que eu vou fazer aqui agora. Até ontem foi Dia das Mulheres, né? Aliás, parabéns às mulheres todas que forem passar por aqui e que verem essa live depois. Mas assim,
A própria questão, que é um ponto, que é a diferença gigantesca entre nós e o sexo masculino, que somos nós podermos gerar vida. Para isso, a gente tem um órgão dentro do nosso corpo, que é o útero, né? E que sangra quando não acontece a produção dessa vida, quando a gente não tem ali, né, uma geração de vida, a gente acaba sangrando. E aí, qual é... Isso deveria ser, né? Antigamente era, mas enfim, a gente deveria era valorizar esse tipo de dom, vamos dizer assim, né? Ou esse poder que a gente tem, mas quando na verdade a gente sente vergonha, quando na verdade a gente tem uma má relação aí com o feminino, né, com essa questão do sangramento. Pois é, se a gente perguntar, foi feita uma pesquisa também perguntando para as meninas, né, e para as mulheres qual foi a primeira reação dela, ou então o quanto que elas tinham de vergonha quando elas ficavam menstruadas. E 99,9% das mulheres falam exatamente isso, que da primeira experiência foi traumática, que ela quis esconder, que ela não contou para ninguém, que ela ficou morrendo de vergonha. Muitas vezes, né, às vezes você não sabe, você não está preparada, você não tem ali, né, um absorvente, nada, e aí mancha essa roupa. Então passei a maior vergonha da minha vida, sofri bullying por isso. Então a gente já vai, né, impregnando, colocando em cima da mulher o quanto que a gente tem que se consertar e que a gente está aqui para servir o homem, né? Então, a mulher tem que estar arrumada, cheirosa quando o marido chega em casa. Ela tem que satisfazer os desejos do homem, né? Sexualmente falando, piorou mais ainda, porque aí a gente vai mais ainda para esse lado onde o homem é o centro das atenções e nós mulheres ficamos ali, né, à mercê dessa situação. Então, o quanto que culturalmente, né, emocionalmente, a gente também vai carregando um monte de valores, um monte de crenças, um monte de padrões que vai sendo colocado dentro da nossa cabeça e que leva justamente nesse ponto da autoestima, né, aonde a gente acaba sendo muito mais cobrada, muito mais criticada, a gente acaba carregando um peso muito grande. Tanto, né, que, enfim, as meninas estão aí, estão lá no meu grupo agora de desafio, né, do Você Mais Empoderada, que a gente vai ficar 21 dias falando sobre autoestima e tentando, né, enfim, ajudar, melhorar, levantar. E aí eu sempre que eu trabalho com um grupo de mulheres, as mesmas coisas acontecem, as mesmas reclamações, as mesmas dificuldades, o quanto que eu não consigo me valorizar, o quanto que eu me sinto insegura, o quanto que eu não acho que eu tenho direito de ter um minuto de descanso, o quanto que a casa inteira fica sobrecarregada, tudo em cima das minhas costas, o quanto que o meu parceiro não divide essas tarefas comigo, o quanto que eu gostaria de ter um tempo para mim. A dificuldade maior minha é realmente me valorizar, é me dar um elogio, é achar que eu mereço aquilo, né? A gente está sempre jogando contra. E isso a gente também é educada para estar pensando dessa maneira. Então, poxa, né? Vamos parar, vamos olhar pra gente, vamos ver também, já começa já logo dessa questão do próprio universo feminino, né? Vamos entender que a gente precisa olhar pra gente como um ser diferente. E isso não é... De novo, não podemos comparar. Quando a gente fala agora do feminismo, a gente quer direitos iguais e tal, mas não é pra gente entrar no lugar dos homens de maneira nenhuma, é pra gente realmente entender, só que não esquecendo que somos diferentes, temos características diferentes, funcionamos de maneira diferente, pensamos de maneira diferente. Então tá tudo bem, né? Não é porque eu sou diferente que eu sou pior. Muito pelo contrário, não é uma questão de pior ou melhor, é uma questão só de entender que é diferente. Ponto. E tá tudo bem, né? Começa pela própria questão do ser humano.
Somos todos diferentes, não existe, eu canso de falar isso, não existe duas pessoas iguais, mesmo que elas sejam irmãs gêmeas, mesmo que elas tenham sido criadas exatamente iguais, tem personalidade diferente, tem identidade diferente, tem gene no nosso corpo diferente, tem DNA diferente, né? Então não tem como a gente começar a fazer isso, essa comparação e achar que a gente vai nivelar todo mundo, mas, né, infelizmente, estamos aí na sociedade, tem para até uma questão de segurar o rebanho, a gente precisa trazer alguns padrões, colocar algumas normas, colocar algumas regras, então tudo bem, nesse ponto eu entendo, mas não nessa particularidade do jeito que a gente faz. Então isso também é outra coisa que detona, tá? Furada essa história. Então vamos começar a nos valorizar. Acho que primeiro ponto aí, né, dando as dicas já, primeira questão, começar a olhar para a sua história de vida. Segunda coisa, entender que você é diferente. Terceira coisa, aceite as suas diferenças, né? E aí a gente vai mudando, a gente vai fazendo um passinho de cada vez, porque à medida que a gente aceita as nossas diferenças, o que a gente aceita do jeito que a gente também começa a valorizar. A gente começa a dizer, tá, eu sou assim e tá tudo bem. E o que tem? Né? Agora, se eu quiser mudar, ok, vamos mudar, podemos mudar, não precisamos também aceitar e falar, nossa, mas isso tá ruim, mas tá tudo certo, eu tenho que ser assim mesmo, eu tenho que aceitar também que é ruim, não precisa isso, mas não é pegar o chicotinho e ficar lá se chicoteando ou colocar uma autocrítica lá no alto, na estratosfera e achar que tudo tá ruim, porque a gente também tem essa mania, quando a gente tem uma autoestima muito baixa, a gente tem um pensamento de 8 ou 80. Então a gente também fica nesse nível, ou eu tenho tudo ou eu não tenho nada, ou eu sou maravilhosa ou então eu sou uma porcaria, ou eu estou extremamente feliz ou eu não, ou eu tô horrorosa ou eu tô triste. Então a gente fica nessas duas polaridades, voltando de novo ao começo. Toda polaridade não é bom, por isso a gente busca o caminho do meio. Então, nem autoestima baixa, nem autoestima alta. A gente precisa ter uma autoestima saudável, a gente precisa ter uma autoestima boa, a gente precisa estar de bem com a autoestima, tá? Quarto ponto. Esse é polêmico, né? Difícil para pessoa que tem autoestima baixa. Presta atenção com quem, sabe a frase? Me diga com quem andas que eu te direi quem és? É mais ou menos isso. Cuidado com quem está em volta. Cuidado com as suas relações de amizade. Cuidado com as relações tóxicas. Porque as relações tóxicas realmente derrubam também uma autoestima. Justamente a relação tóxica já vem de uma pessoa que também, com certeza, tem uma autoestima baixa, que ela quer se fazer em cima do outro, ela quer se aproveitar dessa situação, é a pessoa que é mais egocêntrica, é a pessoa que acaba sugando a energia do outro, que acaba tendo inveja, que acaba estando ali, né? Então, cuidado com esse tipo de relação, porque aí você vai realmente destruir a sua autoestima, porque quem está ali no seu entorno precisa ser pessoas, né, que te apoiem, que te elogiem, que te elevem, que te motivem. Então pensa bem aí se você tem alguma pessoa, alguém em volta de você, que toda vez que você tá perto dessa pessoa, a sua energia vai por água abaixo. Toda vez que você tá bem, você fica perto dessa pessoa e de repente essa pessoa acaba te destruindo, ou então você sai pior do que você chegou. E toda vez, e cuidado, porque a pessoa tóxica, muitas vezes ela se faz de amiga, ela vem te dar um conselho que é pro seu bem, ela é igual marido abusivo, né? Marido não, igual homem, aí uma relação abusiva, é mais ou menos a mesma coisa. Eu tô sempre querendo, eu tô sempre querendo te ajudar, eu tô sempre querendo trazer um conselho, eu tô falando pro seu bem, né? Quem que não tem uma amiga dessa, que aí você escuta aquilo e você fala, mas e aí, ela tá me ajudando ou ela tá falando mal de mim?
né? Cuidado com essas coisas. Então, presta atenção também no seu círculo de amigos, de pessoas, de familiares, de quem tá. Qual o antídoto para essa questão? Poxa, não é que você precisa, então eu vou trocar todas as minhas amizades. Então agora eu não vou falar mais com fulano. Agora eu vou bloquear o fulano. Não, não precisa, mas quanto mais você trabalhar a sua autoestima, quanto mais você fizer esse movimento que eu tô falando de aceitação, de valorização, de cuidar de você, de olhar para você, de trazer esse amor próprio, esse autocuidado, mais você vai se empoderando, mais você vai se estruturando, mais você vai ficando fortalecido. E aí, essas críticas, essas falas, essas pessoas começam a bater e voltar, né? Você não fica com a porta arreganhada da sua vida para toda aquela crítica, toda aquela porcaria que tá ali no mundo entrar e você absorver que nem uma esponja. Não dá para ser esponja. A gente precisa de vez em quando ser uma madeira, né? A gente precisa bater e voltar. Então, pega para você, faça um filtro dessas situações. O que aquela pessoa tá te dizendo? Posso aceitar o conselho? Posso. Tem gente que no meio de tudo isso que ela tá falando, tem coisas boas que você pode aproveitar. Mas aproveite só o que te interessa e jogue fora o que não te interessa, né? Olhe para aquilo e fala: poxa, eu confio nisso, isso é o que eu penso, isso faz sentido. De novo o que eu falei, se você estiver fazendo essa busca interna, esse mergulho, se você estiver mais alinhada com seus valores, com seus propósitos, com o que você acredita, com certeza nessa hora desse filtro com essa pessoa, você vai, né, de fato, conseguir fazer mais facilmente esse filtro. Você vai pegar só o que te interessa e você vai descartar o que não interessa. É fazer o ouvido, que a gente fala, fazer o ouvido de pinico, né? Cai ali e joga fora, cai ali e joga fora, né? Então, às vezes é do outro, muitas vezes o outro tá jogando coisas em cima de você. Então, muitas vezes ele vem falar que são questões que são dele, que ele não trabalhou e ele tá te dando aquele conselho. Então, cuidado com as pessoas tóxicas, que são outra também que derrubam uma autoestima, que esse ambiente ali também não é favorável. Então, não precisa se desfazer das suas amizades, mas faça esse filtro e busque novas amizades, busque outras pessoas, busque sair, né, desse círculo de amigos ou de pessoas que são tóxicas. Evite, veja menos, converse menos, abra-se menos, entregue menos segredos ou menos, sei lá, menos me fugiu a palavra aqui, menos, nossa senhora, deu branco total. Enfim, entregue menos da sua vida, né? Porque aí a gente vai de fato conseguindo fazer mais ainda esse filtro que eu tô falando, tá? Então, esse seria aí, eu já me perdi aqui, né? A quarta coisa. Quinta coisa, tá? Não conhecer a sua história de vida. Então, já falei um pouco sobre isso. Quanto menos você se conhece, quanto menos você sabe, quanto menos você se escuta, quanto menos você se apoia, né? E você não entende por que conhecer a sua história de vida. O que é conhecer a sua história de vida também? É a gente olhar para trás, né? E como eu falei, a autoestima, ela é um conjunto de coisas. Então, pensa você, uma pessoa, essa é muito comum, né? Pensa você, tudo isso que eu falei dessa mulher, dessa cobrança, dessa coiseira toda, assim, pensa você uma mãe, né? Que também te criou de uma maneira muito crítica, com uma autocrítica muito grande, né? Com muito pouco elogio e com muito mais crítica, com muito mais peso, com muito mais cobrança, né? Você acabou
olhando para isso, né, e vendo assim, e entendendo que na verdade, desde pequenininha, nossa, preciso fazer tudo certo, preciso fazer tudo perfeito. Meu Deus, tudo que eu faço, minha mãe fala que tá bom, mas depois ela vem e critica. Ela sempre tem aquela mãe, né, que faz assim, que fala: "Ah, ficou legal, mas esse mais é o perigo". Porque aí a gente pega e fica justamente com esse final da história. Poxa, eu fiz certo, eu sou legal, eu sou bacana, mas não foi tão bom, mas eu devia melhorar, mas eu preciso fazer, mas eu preciso não sei o quê. E aí, outras coisas, né, em relação à imagem, eu sempre fui mais, sei lá, mais gordinha, ou tive o cabelo mais enrolado, ou então, não sei, tinha um rosto, né, não tão bonito. Esses dias eu vi uma pessoa falando, tinha um narigão, ou então tinha um olho que era um mais baixo que o outro. Enfim, né, cada um tem o seu biotipo, o seu jeito, a sua estrutura. Então pensa uma criança, uma pessoa que vai ouvindo isso na sua vida. A gente está absorvendo. Quando a gente é criança, realmente a gente é essa esponja e sem esse filtro que eu estou falando. Então a gente vai entendendo que o feedback que as pessoas vão me dando, eu sou daquele jeito. É como eu falei, é a tal da dos rótulos, né? Poxa, então eu entendi agora que eu não sou tão inteligente assim, porque eu não sou o melhor aluno da classe. Minha mãe sempre fala que eu demoro mais, minha mãe sempre diz, eu tô usando a mãe, mas é porque a mãe acaba estando mais perto, né? Mas a minha mãe ou meu pai sempre falava que eu era, nossa, eu sempre era o último da sala, a professora sempre falava que eu era mais lerda. Nossa, então eu acho que eu não dou pros estudos. Então é realmente, então eu vou ter que fazer outra coisa. Então minha mãe sempre dizia que eu não era capaz, não deixava eu ficar ali cuidando das panelas, porque eu deixava tudo queimar, porque eu não prestava atenção, porque eu sou avoada, porque eu sou uma barata tonta, porque, enfim, esse monte de coisas, né, de rótulos e de falas que a gente escuta durante a vida e que até um tempo atrás, né, os pais achavam que eles estavam educando, que eles estavam fazendo melhor, porque quanto mais ele criticasse, você ia achar, você ia entender que aquilo era para o seu bem. E na verdade era um tiro no pé. Porque aí a gente, na verdade, estava entendendo que a gente não prestava, não. Que a gente estava, nossa, lá, né, o cocô do cavalo do bandido. Então a gente começava a absorver essas coisas. E aí a gente vai crescendo, acreditando em todas essas coisas que disseram pra gente. Então, quando eu falo conhecer a sua história de vida, é você pegar e olhar para trás e, né, separar essas coisas todas. Poxa, a minha mãe dizia isso, mas por quê? Porque ela estava brava, porque ela estava irritada, porque ela não sei o quê. Não é porque minha mãe não me amava, né? É porque ela queria o meu bem. E aí, hoje, eu acredito nisso, porque agora eu não sou mais a criança esponja que não tem o filtro. Agora eu cresci, eu já vivi muita coisa na minha vida, eu já tive contato com muito tipo de gente, eu já vi muitas formas de poder enfim, de poder avaliar essas coisas. Eu posso ter o meu filtro. Então agora, né, aquilo que minha mãe sempre dizia que eu era, o meu pai sempre me falava que eu era torta, que eu era isso, que eu era aquilo outro. Poxa, peraí, e eu? O que eu penso de mim? Né? Não, eu não concordo, eu não acho. Poxa, eu tô vendo que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo, que eu tô fazendo. Cara, eu só sou elogiada no trabalho. Então, por que eu preciso ficar guardando essa ideia de que eu era burra, de que eu não conseguia, de que eu sou incapaz, de que eu sou lerda, de que eu sou menos do que as outras pessoas, de que eu nunca vou conseguir um emprego de gerência porque eu era muito estabanada, porque eu era muito, enfim, muito com pouco foco, eu não prestava atenção. Então, a gente precisa, né, também começar a fazer esse filtro agora com a gente e desmistificar tudo isso pra gente. Então, conhecer a sua história de vida é entender quem foi que deu esse peso lá atrás. É a gente começar a aceitar, como eu falei. É a gente entender que ninguém é 8 ou 80. Ninguém é 100% estabanado o dia inteiro, a hora toda. Não. Tem coisas que eu faço que eu posso até ser um pouco mais estabanado, mas tem outras coisas que eu consigo prestar muita atenção. Então, ninguém é... Eu dei um exemplo esses dias que, assim,
ninguém é 100%, por exemplo, triste, ou ninguém é 100% feliz. Essa busca pela felicidade que a gente tem, isso é inalcançável, isso não existe também. A perfeição, ninguém é, né? Tem aquela frase famosa também, nem Deus conseguiu agradar todo mundo, como que a gente vai agradar? Então, a gente também precisa começar a tirar esse peso de cima da gente. Então, entender que a gente é esse ser humano complexo, cheio de nuances, né? Não precisamos ficar entre o preto e o branco. No meio do preto e o branco, se eu misturar essas duas cores, vão ter lá 50 tons de cinza, né? Porque é isso. A gente precisa olhar para essas nuances. A gente precisa entender que hora que eu sou bom, que hora que eu sou ruim, que hora que eu preciso melhorar aqui, que hora que eu preciso melhorar aqui. E outra, tem fases na nossa vida. Às vezes a gente está numa fase que a gente está mais raivoso, mais emputecido. Às vezes tem outras fases que a gente está mais calmo, que a gente está mais tranquilo, que a gente está num outro ritmo de vida. Então a gente também precisa conhecer a nossa história de vida. Então isso é um ponto que também detona a sua autoestima. É você não conhecer a sua história de vida. É você não olhar para você. É você não valorizar o seu trajeto, a sua jornada, né? A sua trajetória. E aí tem um de bônus aqui, que eu coloquei aqui também, que é a ansiedade, né? Falei muito aí em fevereiro de ansiedade aqui. Por quê? Porque a ansiedade e a autoestima estão assim, ó, são irmãs siamesas. A autoestima leva para a ansiedade leva para a autoestima, tá? Por que ansiedade? Porque, de novo, a pessoa que tá com a autoestima baixa, ela tá tentando agradar. Então, ela vai ficar o tempo inteiro tentando correr atrás, tentando agradar aquela pessoa, tentando fazer o melhor. E aí, né, ela corre contra o tempo. Ela vai querer o tempo inteiro uma resposta rápida, como eu comecei falando aqui no começo. Ela vai querer alguma dica, ela vai tentar fazer o máximo dela, ela vai tentar pegar todas as dicas, misturar tudo, botar no liquidificador e pá, e sair com uma dica estratosférica que vai mudar a vida dela de uma hora para outra. Então, essa ansiedade de querer que as coisas se resolvam num piscar de olhos atrapalha e atrapalha muito. Porque a gente só vai se ferrar, né? Não tem jeito, é um processo, é como eu falei. Então, é um passo de cada vez. Ninguém viveu, que nem no meu caso, hoje tenho 43 anos. Ninguém viveu 43 anos, né? Pensando numa coisa, se sentindo daquela maneira. Nossa, hoje eu tô ruim das palavras, hein? Rotulizada, né? Colocaram um rótulo, ela acreditou naquele rótulo, acredita que essa é uma característica dela, né? Acredita que ela é daquele jeito, que aquilo faz parte dela, faz parte da personalidade dela, e de repente uma hora aquilo não faz mais sentido. Ok, não faz mais sentido, mas a gente já tem um piloto automático que está funcionando aí. A gente tem lá também, por trás de tudo isso que eu estou falando, os nossos boicotes, né? Sim, um dia falamos sobre boicote também, a procrastinação, né, a preguiça, o quanto que a gente vai tentar fazer uma coisa e faz o oposto, né, o quanto que a gente erra, infelizmente, né? Por quê? Porque tem lá também a sua mente acostumada a funcionar dessa maneira. Então, não é da noite para o dia que a gente vai mudar. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida tentando mudar um comportamento, né? Eu posso dizer um meu aqui também, que calha justamente com essas duas coisas. Também vivi, né, nesse exemplo que eu coloquei, de uma família muito crítica, de uma família muito rígida, de uma família que tinha sempre esse mais na boca, né? Que tinha sempre precisa fazer isso. Isso não tá bom, não tá 100%, tem que melhorar, né? Então, eu acabei acreditando também a vida toda que tinha que ter mais, que tinha que ter mais, que tinha que ter mais, que tinha que ter mais. Então, hoje eu sofro, né, de uma autocrítica, de uma cobrança, de uma autocobrança muito forte em cima de mim, que eu tenho que estar sempre dando mais, eu tenho que estar sempre
ofertando cada vez mais, né? No meu caso, ficou justamente em cima da questão dos estudos. Não que eu fosse uma péssima aluna, muito pelo contrário, porque desde pequena eu entendi que quanto mais eu desse, quanto mais eu fosse a menina boazinha, quanto mais eu fosse essa menina que entregava prontamente, fazia todas as lições, estava com tudo perfeito, fazia maior pesquisa, entregava maior nota, as minhas respostas de prova tinham que ser pelo menos desse tamanho, porque senão parecia que eu não estava respondendo, eu tinha que dar tudo de mim, né? Então eu sempre tive que correr atrás dessa questão. E aí fica essa cobrança gigantesca, né? O tempo inteiro de dar. E aí com isso eu me cobro muito e eu corro sempre atrás do rabo, né? Porque ninguém consegue dar tudo, ninguém consegue estar sempre no máximo, ninguém consegue. Então entra justamente nessa questão da atividade. Vira e mexe, ou da ansiedade. Vira e mexe, eu percebo que sem eu perceber, eu tô tentando diminuir o meu ritmo, e sem eu perceber, eu começo a ver que eu começo a entrar num ritmo alucinado. Então eu começo a marcar um monte de coisa com um intervalo mínimo de tempo que não vai dar tempo. Eu começo a encher a minha agenda feito doida, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu começo a abrir 1000 projetos, 1000 coisas, porque justamente eu me boicoto, né? Eu tô querendo agradar, eu tô querendo dar mais e mais e mais e mais e mais. Só que para você dar mais, para você ter um pouco mais dessa qualidade que eu quero, a gente precisa ter tempo, precisa ter pausa, precisa respirar, né? Precisa ter uma rotina um pouco menos atribulada, precisa planejar, né? Precisa de um monte de coisas que, na verdade, quando eu começo a entrar nessa ansiedade, quando eu começo a ter esse gatilho, eu faço justamente o oposto. E aí é lógico que as coisas não saem do jeito que eu quero, é lógico que daí as coisas ficam atropeladas, é lógico que aí eu me cobro mais, é lógico que aí eu me frustro, eu fico me autocriticando o tempo inteiro. Então, percebe como vai uma bola de neve, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Mas por que eu sei de tudo isso? Porque eu fui atrás da minha história, né? Porque eu vou em busca do autoconhecimento, porque eu fico me analisando, porque eu já sei quais são os meus gatilhos, porque eu já sei também fazer o caminho de volta, que isso é muito importante, porque eu aceito que esse é o meu jeito, é o meu jeito de funcionar, né? Eu quero mudar? Quero, porque vai fazer bem para mim, vai fazer bem para minha autoestima, vai fazer bem para as coisas que eu tô fazendo, né? Vai me trazer resultados melhores. É lógico que eu quero, mas eu também não fico me jogando no lixo toda vez que eu vejo que eu estou fazendo isso. Eu paro, penso, respiro e falo, ui, fiz de novo, poxa vida, né? Então, para e volta para trás. Volta para trás, né? Aceita que você errou e vamos ver como que a gente vai recalcular a rota daqui para frente. Então, é isso, é a aceitação. E aí, como eu já aprendi muitas vezes a fazer esse caminho de volta, eu rapidamente faço esse caminho de volta. Então, diminui, amplia os horários, diminui um tanto de projeto, vê o que dá para deixar, o que dá para delegar. Então, beleza, pronto, consegui, faço uma pausa, né? Coisas que eu já sei que funcionam para mim. Poxa, então, sei lá, vou fazer uma meditação, aí eu vou tirar uma tarde, eu vou respirar, eu vou fazer uma caminhada, eu vou, sei lá, ouvir música, eu vou tomar um banho mais tranquilo, eu vou fazer uma massagem. Então, eu vou fazer coisas que vai me ajudar justamente nesse lugar da autoestima, do equilíbrio, do centramento. Então, eu vou falar, tá, pronto, aí a hora que eu acalmo, as coisas voltam de novo para o ritmo. Então, também isso é um gatilho positivo, que aí a hora que eu faço esse caminho de volta, eu me premio, eu me valorizo, eu presto atenção, eu aceito, e aí eu paro de comparar também. Então, a hora que eu olho para isso, falo, tá vendo? Beleza, eu consigo, né? Eu não sou de todo ruim.
Eu tenho aqui uma coisa que a minha carta na manga que eu tiro e falo, opa, pronto, já sei como fazer, né? Eu já aprendi isso, eu já sei como tá. Então é de novo esse reforço que eu acabo me dando, né, na medida do projeto, do trajeto, né? E aí, ótimo, as coisas funcionam. Então é aceitar, né? A autoestima nada mais é do que isso, a gente poder olhar para ela, conviver com ela, construir ela, né? E entender como é que ela funciona, tá? Então é isso, gente. Assim, eu não sei se alguém tá por aí, né? Acho que temos aí algumas pessoas. Quem quiser me fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, é tudo bem-vindo aqui, tá? Eu sempre gosto de trazer exatamente isso. Eu trago a teoria, mas vocês trazem a prática, né? Vocês é que estão vivendo aí, vocês que sabem qual é o calo que tá doendo. E volto aqui fazer o convite, tá? Começou ontem. 21 dias aí de desafio, a gente está com um grupo no WhatsApp só de mulheres para a gente poder trabalhar essa autoestima. Eu tô dando lá exercícios diários, né? Adorou? Obrigada, que bom. Aí, Rosana tá lá, né? No nosso grupo. Então, convido vocês aí também a estar. Como a gente está ainda no comecinho, ainda vou permitir que as pessoas entrem, mas depois não dá mais, né? Porque depois o nosso caminhar já vai estar muito longe para vocês pegarem aí no ritmo, mas por enquanto ainda dá para entrar, né? Então, é isso. Oi, Bru, tudo bom? Muito bom, maravilha. Boa noite, boa noite. Olha aí, aproveitando, vou dar um recado, já que a Bru entrou aí, eu também fui convidada por ela para a gente poder falar um pouco. Ela tá se formando, olha, quase que eu falo, hein, Bru? Que você é nutricionista. Ela tá se formando ainda na faculdade de nutrição, mas ela já tá ativa, já tá trabalhando. Que legal. Quer participar do desafio? Me manda uma mensagem, Cris. Depois, aqui, a hora que acabar a live, me manda um direct aí, né? Você vai me mandar um oi só e fala: olha, quero participar do desafio. E também tem link lá na minha bio, tá? Se você voltar lá no meu perfil lá do Instagram, fica sempre um linkzinho lá com umas letras, todas, né, diferentes, assim, um monte de letra, parece que tem nada. Mas lá vai estar um link, você clica lá, vai cair num menuzinho, nesse menu vai estar escrito lá, você mais empoderada, que é do desafio. Se você clicar lá nesse link, você vai direto já pro meu WhatsApp e aí eu já te jogo dentro do grupo, tá bom? Já estou querendo mudar a vida das pessoas fazendo bem, isso mesmo, né? Então, voltando, eu vou participar de uma live que ela tá fazendo também, muitas lives, ela vai ter enfim, 4 finais de semana, né? Confirma pra mim. Acho que 4 ou 3 finais de semana que ela vai fazer de live. E ela tá chamando um monte de gente para falar justamente sobre as emoções e a nutrição, né? Ou essa questão com a comida, o quanto que as pessoas engordam, enfim. Então, é isso. Eu vou falar com ela sobre as emoções, o quanto que as emoções também nos atrapalham, né? Nessa hora aí do ganho de peso ou da perda de peso, né? Pra gente poder entender de novo a questão da história de vida. Tá? Então é isso. E eu vou falar com ela no dia 21, né? Que é domingo. A gente vai fazer uma live, mas eu ainda vou também divulgar aí. Ela tá divulgando lá no perfil dela. Também acho que vai ser lindo. Bom, sempre para mim é sempre lindo. Falar das emoções é sempre muito lindo. Mas é isso, gente, tá? Então, encerro por aqui a live de hoje. Quem chegou depois, pode olhar, eu vou deixar gravado. Sempre deixo gravado aí no meu IGTV. E estamos aí, tá? Se alguém vê isso depois e quiser participar do desafio, tá convidadíssima, tá? E vamos trabalhar essa autoestima, gente. Vamos nos empoderar, vamos realmente nos fortalecer e conviver, né? E viver essa vida, porque a gente tá aqui, afinal de contas, não para sofrer, né? Mas para viver bem, para crescer, para evoluir, para ser feliz,
né, para cuidar da gente, para a gente distribuir amor, para a gente ser amado e não para a gente ficar nesse sofrimento que muitas vezes a gente está. Infelizmente aí agora, né, o mundo está nesse sofrimento, que eu falei muito sobre isso no mês passado, quando eu estava falando de ansiedade. Então, poxa, já estamos sofrendo com tanta coisa, aí a gente ainda vai sofrer com a gente, né? É, isso aí. Então vai, Bru, tá bom. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.